Bem-vindos a uma incrível jornada ao centro da Terra. Hoje, exploraremos um dos mistérios mais fascinantes de nosso planeta, o núcleo. Prepare-se para descobrir por que o núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol. Nosso planeta é um lugar repleto de maravilhas e segredos ocultos, e o núcleo é um deles. Localizado a milhares de quilômetros abaixo de nossos pés, ele é uma esfera incandescente de energia e calor extremos. Pode parecer surpreendente, mas a temperatura do núcleo da Terra é comparável à superfície do Sol, atingindo impressionantes 5.700 graus Celsius. Enquanto caminhamos pela crosta terrestre, vemos a superfície serena e diversificada do nosso planeta. Mas além dessa aparência pacífica, o núcleo guarda um segredo ardente. Ao mergulharmos nas profundezas da Terra, nos deparamos com uma jornada inesquecível através de camadas de rochas e minerais. Ao longo deste vídeo, desvendaremos os enigmas do núcleo terrestre. Investigaremos a composição dessa região misteriosa, exploraremos a pressão e temperatura extremas que reinam lá embaixo e descobriremos as fontes de calor que fazem do núcleo um lugar tão fervente. Prepare-se para uma viagem extraordinária, onde as imagens e as explicações revelarão os segredos ocultos sob nossos pés. Junte-se a nós em uma busca pelo conhecimento e uma compreensão mais profunda do núcleo da Terra, que nos levará a questionar a própria natureza de nosso planeta. Vamos começar essa incrível aventura ao centro da Terra. O núcleo da Terra é composto principalmente de ferro e níquel, com traços de outros elementos. Essa região central do nosso planeta está dividida em duas partes distintas, o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. Vamos nos aprofundar nessa estrutura e descobrir por que é tão quente. Enquanto mergulhamos em direção ao núcleo, passamos pela crosta terrestre, a camada fina e rígida que forma a superfície do nosso planeta. Logo abaixo dela, encontramos o manto, uma região espessa e semissólida composta por rochas derretidas e parcialmente fundidas. E é no núcleo que encontramos os segredos mais profundos da Terra. O núcleo externo é uma camada líquida de ferro fundido e outros elementos. Essa região em constante movimento é responsável pela formação do campo magnético terrestre, essencial para nossa proteção contra as partículas carregadas emitidas pelo Sol. É como se o núcleo da Terra fosse um gigantesco dínamo, gerando e mantendo esse campo magnético ao nosso redor. Já o núcleo interno, apesar de também ser composto principalmente por ferro, é sólido devido às altas pressões que atuam nessa região. Acredita-se que esse sólido central tenha um papel crucial na estabilidade do núcleo e na transferência de calor para o restante do planeta. A composição do núcleo da Terra é resultado de processos que ocorreram há bilhões de anos, durante a formação do nosso planeta. À medida que a Terra se formava a partir de partículas em colisão, elementos pesados, como o ferro, afundaram para o centro, enquanto elementos mais leves se concentraram na crosta e no manto. Esse processo de segregação resultou na estrutura em camadas que conhecemos hoje. Ao estudar a composição do núcleo da Terra, os cientistas obtêm pistas valiosas sobre a formação e a evolução do nosso planeta. Essa região inacessível e quente como a superfície do Sol guarda segredos que nos ajudam a compreender melhor a dinâmica geológica e os processos que moldaram a Terra ao longo de bilhões de anos. Agora que entendemos a composição do núcleo, vamos nos aprofundar ainda mais e descobrir como a pressão extrema e a temperatura elevada contribuem para o calor intenso que encontramos lá embaixo. Acompanhe-nos nessa jornada fascinante de exploração do núcleo da Terra. A temperatura do núcleo da Terra é extremamente alta, alcançando cerca de 5.700 graus Celsius, o que é comparável à superfície do Sol. Mas por que isso acontece? A resposta está na pressão massiva que atua no núcleo. Conforme mergulhamos em direção ao centro da Terra, a pressão aumenta de maneira significativa. A cada quilômetro que nos afundamos, a pressão aumenta aproximadamente 330 megapascals, o que equivale a cerca de 3.300 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Essa pressão extrema é resultado do peso das camadas superiores da Terra que estão acima do núcleo, exercendo uma força esmagadora sobre ele.
A imensa quantidade de rochas e materiais que repousam sobre o núcleo cria um ambiente de pressão impensável. A pressão elevada é acompanhada por temperaturas extremas. Sob as condições de pressão no núcleo, o ferro e outros elementos presentes se tornam líquidos incandescentes. Esse estado líquido é crucial para a geração do campo magnético terrestre, mas também contribui para a alta temperatura que encontramos lá embaixo. Imagine-se diante de um ambiente onde a pressão é tão intensa que poderia esmagar qualquer coisa em seu caminho. O calor gerado pela pressão e a liberação contínua de energia térmica no núcleo resultam em temperaturas que desafiam nossa compreensão. Essas condições extremas de pressão e temperatura no núcleo da Terra nos lembram de que nosso planeta é um lugar dinâmico, cheio de atividades internas e processos geológicos complexos. O calor intenso gerado nessa região influencia diretamente a atividade vulcânica, a movimentação das placas tectônicas e até mesmo o surgimento de terremotos. É fascinante pensar que, mesmo estando aqui na superfície, estamos em constante interação com esse ambiente extremo e pulsante no centro do nosso planeta. O núcleo é como o coração da Terra, bombeando energia e mantendo a vitalidade do nosso sistema planetário. Enquanto continuamos nossa jornada ao centro da Terra, é importante lembrar que as condições do núcleo são tão inóspitas que até agora não conseguimos explorá-lo diretamente. No entanto, por meio de observações sísmicas, experimentos em laboratórios e modelagens computacionais avançadas, os cientistas têm construído um panorama cada vez mais detalhado dessa região inacessível. Prepare-se para a próxima etapa de nossa viagem, da descoberta das fontes de calor que mantêm o núcleo da Terra tão quente. Acompanhe-nos enquanto desvendamos os segredos ocultos sob nossos pés e exploramos as maravilhas do núcleo terrestre. A temperatura do núcleo da Terra é mantida por uma combinação de fatores intrigantes. Um deles é a decomposição radioativa de elementos presentes no núcleo, como o urânio, o tório e o potássio. Esses elementos emitem calor à medida que se decompõem ao longo do tempo. Dentro do núcleo terrestre, encontramos quantidades significativas de urânio, um elemento radioativo conhecido por seu papel na produção de energia nuclear. À medida que os átomos de urânio se decompõem em outros elementos, eles liberam energia térmica. Essa energia contribui para o calor intenso que permeia o núcleo. Além do urânio, o núcleo também contém traços de tório e potássio, que também são elementos radioativos. Assim como o urânio, eles passam por processos de decaimento radioativo, liberando calor adicional. A decomposição radioativa é um fenômeno contínuo, acontecendo ao longo de milhões e até bilhões de anos. Essa fonte de calor é vital para a manutenção da temperatura elevada do núcleo da Terra. Ela desempenha um papel importante na manutenção do fluxo de calor que aquece as camadas internas do nosso planeta. A decomposição radioativa é um fenômeno natural e lento, mas sua influência no núcleo da Terra é poderosa. A energia liberada por esse processo é suficiente para manter o núcleo em um estado de calor intenso, contribuindo para a dinâmica geológica do nosso planeta. Compreender a importância da decomposição radioativa no núcleo da Terra nos permite ter uma visão mais completa de como o nosso planeta funciona. Essa fonte de calor, proveniente dos elementos radioativos presentes no núcleo, desempenha um papel crucial na regulação da temperatura e nos processos geológicos que moldam a superfície da Terra. Enquanto continuamos nossa exploração, vamos nos aprofundar ainda mais nos segredos do núcleo da Terra. Descobriremos outra fonte de calor essencial que contribui para a alta temperatura encontrada lá embaixo, o calor residual remanescente desde a formação do nosso planeta. Acompanhe-nos nessa jornada emocionante e desvende os mistérios do núcleo terrestre. Outra fonte importante de calor no núcleo da Terra é o calor residual remanescente desde a formação do planeta, há bilhões de anos. Durante esse período primordial, a Terra estava em um estado de intensa atividade vulcânica e impactos de corpos celestes. Esses eventos cataclísmicos geraram uma quantidade significativa de energia térmica que ainda é liberada pelo núcleo. À medida que a Terra se formava a partir de partículas em colisão, a energia cinética dessas partículas se convertia em calor, aquecendo o planeta em seu núcleo.
Essa energia térmica acumulada ao longo de bilhões de anos permaneceu preservada no núcleo da Terra, mesmo com o resfriamento gradual do resto do planeta. Esse calor residual é uma lembrança viva do passado turbulento da Terra. Ele continua a ser liberado lentamente, contribuindo para a temperatura elevada que encontramos no núcleo. O calor residual é parte essencial do motor interno do nosso planeta. Ele impulsiona o movimento das placas tectônicas, levando à formação de montanhas, vulcões e até mesmo à abertura de oceanos. O calor em constante liberação do núcleo fornece energia para os processos geológicos que moldam a superfície terrestre. O calor residual é uma prova constante da vitalidade do nosso planeta. Mesmo após bilhões de anos, a energia térmica do núcleo continua a fluir, desempenhando um papel fundamental na manutenção do funcionamento dinâmico da Terra. É importante ressaltar que o calor residual não é a única fonte de calor no núcleo. A decomposição radioativa e a pressão extrema também desempenham papéis significativos. É a combinação desses fatores que mantém o núcleo da Terra tão quente quanto a superfície do Sol. Ao compreender a importância do calor residual, somos levados a apreciar a natureza dinâmica e complexa de nosso planeta. A Terra é um sistema vivo, onde processos internos moldam nossa geografia, influenciam nosso clima e sustentam a vida em sua incrível diversidade. Conforme nossa jornada ao centro da Terra chega ao fim, agora entendemos que a temperatura extrema do núcleo é resultado de uma interação complexa entre pressão massiva, decomposição radioativa e calor residual. Esses fatores nos ajudam a compreender a energia ardente que alimenta nosso planeta e a molda ao longo do tempo. Contemplemos a beleza e a maravilha do nosso mundo, reconhecendo que, mesmo em sua essência mais profunda, a Terra é um lugar onde a energia e o calor fluem incansavelmente, impulsionando sua evolução e transformação constante. Se gostou, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!